Olá, meu irmão, olá, minha irmã, tudo bom? Aqui é Glauber Lins e nós vamos agora iniciar mais um estudo do Ministério O Caminho, ao qual se intitula Um Pouco de Tempo. Esse termo está lá em Apocalipse 20, no versículo 3, e nós vamos nos adentrar exatamente neste ponto. Irmão, peço que agora, meu irmão, minha irmã, você possa dar um pause aqui no vídeo e orar. Faça uma entrega a Deus, se consagre a Ele, peça o perdão dos teus pecados e clame pelo discernimento do Espírito Santo, para que Ele possa te conduzir nesse estudo. Não ouça o homem, ouça somente os textos que nós vamos apresentar aqui, que são os textos todos da Bíblia e do Espírito de profecia. Em certos momentos estarei trazendo o meu parecer, como eu entendo cada situação, mas o homem é falho, que seja o Espírito que te guie. Sem mais delongas, vamos para o nosso estudo. Vamos iniciar o estudo com a leitura do capítulo 20, do versículo 3 de Apocalipse, e lá está escrito o seguinte: E eu vi descer um anjo do céu, tendo a chave do abismo, e uma grande corrente em sua mão, e ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs um selo sobre ele, para que ele não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se cumprissem. E após isso, ele deverá ser solto por um pouco de tempo. Então, Apocalipse 20, do versículo 20, do capítulo 20, do versículo 1 a 3, nos fala o quê? Que Satanás ele será preso, certo? E essa prisão dele será feita durante 1000 anos, certo? Durante esses 1000 anos, ele estará ali acorrentado, e esse anjo ele tem essa chave, prenderá ao inimigo, e depois desses 1000 anos, ele deverá, ou seja, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. É esse termo que nós vamos ver e estudar, né? O que é este um pouco de tempo? Quanto tempo durará? Aonde eu vou estar? O que é que acontecerá nesse um pouco de tempo? É isso que nós vamos estar buscando ver nesse estudo. Ainda em Apocalipse 20, no versículo 6, nós vamos ler: Abençoado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem poder, mas eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então, nós vamos ver em Apocalipse 20, versículo 6, que haverá primeiramente a gente entende que haverá duas ressurreições, a primeira e a segunda. Na primeira ressurreição, que nós sabemos que é a ressurreição da volta de Cristo, pois quando ele voltar, ele trocará a sua trombeta e todos os mortos ouvirão a sua voz, e ele levantará aqueles que estão nas sepulturas, né? E estes, aqui está dizendo que serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante 1000 anos, certo? Então a gente já sabe que durante o período que Satanás estará preso na sua prisão, os justos, os salvos em Cristo, eles reinarão com Cristo durante 1000 anos. Logo no versículo 7, nós vamos ver que, ao completarem-se os 1000 anos, depois dos 1000 anos, é que Satanás será solto de sua prisão. Então veja que há uma ordem, certo? Vamos agora estudar um pouco o que é o Apocalipse em si. Na verdade, nem o Apocalipse, mas os últimos acontecimentos. Eu coloquei aqui o termo Apocalipse porque é comum, né,
ao cristão entender que o Apocalipse são os últimos momentos dessa terra. Apocalipse, o nome Apocalipse significa revelação. Então, foi a revelação de Jesus Cristo para com os acontecimentos, desde ali, o período de João, até a volta dele. Então, é a revelação do que irá acontecer. Então, nós vamos ver os últimos momentozinhos, que é o que nós estamos vivendo e é o que nós vamos viver, para podermos entender essa questão do um pouco de tempo. Em Daniel 12:1, nos diz o seguinte: E naquele tempo, Miguel levantar-se-á, o grande príncipe que representa os filhos do teu povo, e haverá um tempo de tribulação, tal qual nunca houve, desde que existiu nação até aquele tempo. E naquele tempo o teu povo será libertado, todos os que forem encontrados, registrados no livro. Olha só que coisa interessante. Então, nos últimos dias, no período final, Cristo se levantar-se-á e ele virá aqui para poder nos resgatar, né? Nos libertar. Porém, antes da nossa libertação, haverá uma tribulação, algo que nunca houve na história da Terra. Na Bíblia nós lemos sobre o dilúvio. Dilúvio não se compara ao que irá acontecer. Mas vamos lá. Em Apocalipse 14, versículo 18 a 20, diz: E outro anjo saiu do altar, tendo poder sobre o fogo, e gritou com alta voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: Lança a tua foice afiada, e junta os cachos da vinha da terra, porque as tuas uvas estão totalmente maduras. Que uvas são essas? Nós vamos ver lá em Mateus e nos evangelhos em si, que Deus se referencia como uma videira e que os seus, os que andam de acordo com a tua vontade, a vontade dele, que guardam os teus mandamentos, que são co-participantes do reino eterno, estes que escolheram a eles foram batizados pelo Espírito Santo, pelo Pai e por ele, porque o batismo é feito pelas três pessoas. Eles são os ramos que são enxertados na videira e são esses que dão frutos, né? Então esse anjo, ele está falando que esses frutos já estão maduros, certo? E diz: E o anjo lançou a sua força na terra e juntou a vinha da terra e lançou-a no grande lagar da ira de Deus. O que é um lagar? O lagar é o local onde era jogado as uvas e essas uvas eram pisadas. E quando essas uvas eram pisadas, dali saía o suco, o suprassumo dessas uvas. Aqui, João, ele faz a mesma referência. Ele nos diz, né, Cristo mostrou a ele, disse a ele, ele escreveu dessa forma, que Deus iria juntar a vinha dele e iria lançar no grande lagar da ira de Deus. Nós vamos ver que as 7 pragas é o cálice da ira de Deus. Logo, os seus filhos passarão por este período. E continua dizendo: E o lagar foi pisado fora da cidade. Que cidade é essa? Nós sabemos que em Apocalipse existe ali, principalmente ali no Apocalipse 8, que é quando grita, né? Caiu a grande Babilônia, que deu de beber a todas as nações do cálice da sua prostituição, né? E Apocalipse 18 também nos diz isso, Apocalipse 17 também fala, né, ali de que
a grande Babilônia, a grande cidade. E veja que o lagar foi pisado fora da cidade. E saiu sangue do lagar até as rédeas dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Então veja que neste momento haverá muito sofrimento, os frutos serão pisados, e, porém, é necessário que se passe por este período. Continuando, nós vamos ver o seguinte: João diz: e vi outro sinal no céu, grande e admirável. Então foi algo que admirou, ele ficou assim impactado. E o que foi isso? 7 anjos, tendo as 7 últimas pragas, porque nelas é consumida a ira de Deus. Então nós estamos entendendo aqui, lendo a palavra de Deus, deixando que ela fale, que os justos passarão pela grande tribulação. A grande tribulação, nós estamos vendo que são as 7 últimas pragas. Elas constituirão a tribulação ao qual o homem nunca houve na terra tal tribulação como essa, né? E os filhos de Deus passarão por essa tribulação. Porém, nós sabemos que estaremos protegidos pelos anjos do Altíssimo, né? E aqueles que não estarão em Cristo, eles sofrerão e blasfemarão. Nós passaremos, também iremos sofrer, porém não haverá mais morte. E a diferença nossa para com o restante do mundo é que nós não blasfemaremos contra o nome do Altíssimo. Se você pegar ali e ler as 7 pragas em Apocalipse, no livro do Apocalipse, você vai ver que, ao descrever as pragas, você vai ver que o ser humano, ele recebe a praga e, mesmo assim, ele começa a blasfemar contra Deus. Ele não se arrepende. Ele começa a blasfemar. Deus está dizendo que, por mais que aconteça o pior na vida do ímpio, ele não tem mais assim a força de olhar a Deus, se arrepender e pedir a Ele que o salve. Não. Ele não terá mais esse coração. O Espírito Santo não consegue mais falar no coração dele. Então, ele automaticamente blasfemará contra Deus, né? Já o justo, não. E continuando, nós vamos ler, só que agora vamos ler um texto do Espírito de Profecia, né? Leia comigo. 4 poderosos anjos seguram os poderes da terra, até que os servos de Deus sejam assinalados na fronte. Então existem 4 anjos que estão segurando essa grande tribulação, as 7 pragas de Deus. E elas só serão soltas depois que os servos de Deus forem assinalados na fronte, ou seja, selados. As nações do mundo são ávidas de conflito, e isso é algo que a gente vê no nosso dia a dia. Mas elas são detidas pelos anjos. Então, se hoje você ainda não está vendo uma guerra nuclear, é porque os anjos de Deus estão segurando os líderes dessas nações. Quando for remido este poder repressor, que são os 4 anjos, haverá um tempo de aflição e angústia. Serão inventados mortíferos instrumentos de guerra. Olha só, viu? E olha que a gente já tem. Mas aqui está declarando que creio que ainda serão inventados outros. Creio que até já estão em um bom caminho andado, né? Navios com suas cargas vivas serão sepultados nas profundezas do mar. Todos os que não possuem o Espírito de Deus, da verdade, todos que não possuem o Espírito da verdade,
unir-se-ão sob a liderança de agentes satânicos, demônios, mas devem ser mantidos sob controle até chegar o tempo para a grande batalha do Armagedon. Continuando, precisamos estudar o derramamento da 7ª praga. Então a gente precisa estudar o finalzinho ali, o que vai acontecer. Os poderes do mal não darão por encerrado o conflito sem uma peleja. Então, mesmo ali nas pragas, nas 7 pragas, haverá um conflito entre o povo de Deus, os que estão selados na fronte, e os que estão entregues a Satanás, os ímpios, os que não escolheram viver de acordo à vontade de Deus, os que não abandonaram a sua vida, o seu eu, os seus desejos e entregaram a Deus. Estes se constituem nos ímpios, naqueles que se entregaram a Satanás em vez de se entregar a Deus. Certo? Estes ainda vão querer pelejar contra os santos, certo? Ainda haverá guerra. E continua dizendo, mas a providência divina tem uma parte a desempenhar na batalha do Armagedon. Olha só que coisa interessante, nós estamos lendo aqui, que a batalha do Armagedon ela acontecerá antes que Cristo venha. Muitos têm a interpretação que essa batalha acontecerá ali depois dos 1000 anos, né? Mas isso não é bíblico. E está escrito lá, né, que haverá essa guerra entre o povo de Deus e aqueles que não aceitaram a Deus, né? Aqueles que estão sobre a regência de Satanás. E essa batalha, a última batalha, ela se chama Armagedon. Quando a terra, olha só, continuando, quando a terra for iluminada com a glória do anjo de Apocalipse 18, aquele que vem em grande voz dizendo, saia dela, povo meu, saia da Babilônia, entendendo que, isso eu digo para os meus irmãos adventistas do 7º dia, que esse clamor não é somente para aqueles que estão nas outras denominações, mas é para todo aquele que bebe do cálice da ira, que bebe do vinho da prostituição de Babilônia. Nós sabemos quem é Babilônia. Babilônia, a meretriz que está sentada sobre a besta, ela se constitui na Igreja Católica Apostólica Romana. A Igreja Católica, não os católicos, não a membresia, mas o sistema, a Eclesia Católica, ela é a grande meretriz. Isso cabe para outro estudo, mas você vai encontrar diversos estudos aí que endossam isso. Não somente adventista, vá para os pais reformadores. Eles acreditavam da mesma forma porque eles viveram com esta meretriz. Eles sofreram por conta dessa meretriz. E nenhum outro, a não ser eles, podem falar com propriedade quem é esta meretriz. Quem é a Igreja Católica Apostólica Romana. Por isso que até hoje eles ainda não aceitam o protestantismo. Buscam ter uma proximidade, mas com as 2 orelhas em pé e que com certeza tem os seus propósitos. Então, sair da Babilônia é sair de toda a influência dessa meretriz. E se você, irmão, pesquisar um pouco, você vai ver que essa meretriz ela tem uma influência enorme nesse mundo. Tem uma influência no entretenimento desse mundo. Tem uma influência sobre o poder monetário desse mundo. Tem uma influência sobre todos os poderes políticos desse mundo.
Vocês sabem que o presidente, qualquer ele que seja de qualquer nação, depois que ele ganha as eleições, a primeira coisa que ele faz é viajar para Roma, para poder pedir a bênção do líder desta meretriz, né? Então nós sabemos que é ela que rege esse mundo. Então quando o anjo de Apocalipse 18, ele pede a minha saída deste sistema, desta Babilônia, ele pede que a gente saia do mundo, de tudo que esse mundo oferece, pois ele nos faz nos afastar de Deus. O mundo ele é preparado por Satanás para poder minar a nossa fé, minar a nossa vida e a nossa comunhão com Cristo. Por isso que ele nos pede para sairmos da cidade, para podermos viver do campo. Muitos acham que é para poder somente viver bem, com qualidade de vida. Também. Mas existe um outro papel, que é nos separar do mundo e nos ajudar a viver sem depender desse mundo. Isso eu creio que é um papel muito proeminente nessa questão da saída dos campos, para os campos, sair das cidades, né? E morar no campo, né? Essa é a vontade de Deus, mas isso é motivo para outro estudo. Então aqui diz que quando a terra for iluminada com a glória do anjo de Apocalipse 18, os elementos religiosos, bons e maus, despertarão do sono. E os exércitos do Deus vivo tomarão o campo. Olha que coisa maravilhosa, né? E eles lutarão pelos salvos, pelos justos, pelos que estão assinalados na testa, pelos selados, pelos que vivem agora por Cristo, né? Por esses que abandonaram o seu eu e hoje vivem Cristo. Então, eles passarão por esse momento de tribulação, mas eles estarão protegidos pelos anjos do Altíssimo. E logo após esse período de tribulação, vem o quê? A volta do nosso Senhor Jesus Cristo, certo? Logo depois ali da sétima praga, vem a volta de Cristo. Então nós vimos que o anjo de Apocalipse 18 clama, há o selamento. Depois do selamento, começa a cair a ira de Deus. Vem primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima praga. Na sétima praga, nós vamos ver que vai acontecer ali a grande batalha de Armagedon, que eu creio que será quando os anjos não estão mais segurando a terra e virá essas grandes guerras, mas logo depois disso, o mundo já destruído, você pode ver pela imagem, por conta das guerras, por conta de tudo, vem Cristo e ele vai dar a sua voz, haverá um terremoto como nunca houve, sacudirá 100% da terra. Hoje a gente vê terremoto um ali, outro aqui, outro em um ponto, mas esse terremoto sacudirá toda a terra. Por quê? Porque ele virará a terra para que os que morreram em Cristo desde lá, de antes do dilúvio, possam sair de suas tumbas. Então, esse terremoto é o responder da natureza à ordem de Jesus para a ressurreição dos justos. E isso tudo acontecerá no grande dia do Senhor, na sua volta. Então, haverá esse grande sacudir do mundo, Cristo voltará e pegará todos os justos e levará com ele. Ele não pisará nessa terra. Essa terra ainda está maculada de pecado, certo? Ele não pisará, mas os seus salvos, os seus justos, eles serão arrebatados neste momento, certo? E eles serão levados para reinar com Cristo, né, durante 1000 anos. Aonde?
no santo monte do Senhor, né? Assim nós cremos. Aonde Deus mora, aonde Paulo foi, no terceiro céu. Logo após a volta de Cristo, nós vamos entender agora outro ponto. Nós vimos que os salvos viverão com Cristo durante 1000 anos. E também nós vimos que, durante 1000 anos, Satanás estará em sua prisão. Nós vamos entender agora o que é esta prisão. Nós vamos falar sobre a prisão. Quando nós vamos ali a Deuteronômio 4, 24, nós lemos que porque o Senhor teu Deus é um fogo consumidor e um Deus zeloso, né? E nós vamos ver também em Salmos que diz o seguinte: porque tu não és um Deus que tenha prazer na perversidade, nem o mal habitará contigo. Os tolos não ficarão à tua vista. Odeias a todos os trabalhadores da iniquidade e destruirá, ou seja, destruirá aqueles que falam mentira. O Senhor abominará o homem sanguinário e enganador. Então perceba, meus irmãos, que Deus, ele é um fogo consumidor. E o que ele consome? Todo aquele que anda em pecado, estes não ficará à vista de Deus. Quando Cristo descer em grande glória, com a glória do Pai, nesta terra, todo aquele que não aceitou a ele e não tem o selo de Cristo na sua testa, ou seja, é interessante eu falar aqui, porque eu não sei quem está assistindo, que esse selo não simboliza um sinal ou algo literal na testa, mas quando fala marcado em sua fronte, está dizendo que a nossa escolha ela foi selada em Cristo. Ou seja, os salvos em Deus, aqueles que escolhem a Deus, eles não escolherão nada além do que Deus quer para eles. Eles não têm mais assim, vou fazer da forma que eu acho que tem que ser. Eu vou fazer da forma que é dessa forma e acabou. Não. Essas pessoas, elas estarão entregues a Jesus. Senhor, qual é a tua vontade? O que é que o Senhor deseja da minha vida? E ao se entregar, não vivendo mais ele, mas Cristo vivendo nele, agora ele se torna uma nova criatura. E agora é Cristo que opera nele o querer e o efetuar. E quando isso acontece com um ser humano, automaticamente o Espírito Santo o sela. E assim como na visão de Ezequiel 8 ali, você vê que o anjo, o escrivão, vem e sela todos aqueles que estão em Cristo, que não pecaram ali em Israel, e logo depois do selamento vem uns anjos destruidores e mata todo mundo, criança, mulher, homem, todas as pessoas, assim também será nos últimos dias, na volta de Cristo. Depois que todos estiverem selados, aqueles que aceitaram a Jesus, estiverem selados, porque o anjo escrivão, o Espírito Santo, veio e escreveu na testa de cada um, automaticamente, logo depois virá a destruição de todos os ímpios. E essa destruição, ela será feita através da presença de Deus. Porque nenhum pecador fica à vista de Deus, porque ele é um fogo consumidor. Ele consome todo aquele que estiver em pecado. Nós vamos ver uma referência muito forte disso lá em Êxodo 19 e 20, quando Deus pediu para que Israel se purificasse, porém, eles entenderam errado, eles entenderam que esse ato de se purificar era uma obra que era efetuada por eles. Por isso que Moisés até fala, passem 3 dias se purificando. E aí eles se purificaram durante 3 dias. E quando Deus desceu, não Deus em si, somente uma pequena parte da glória dele, e o monte ali Sinai começou a tremer, a pegar fogo e tudo, o que é que o povo de Deus fez?
aqueles que se santificaram durante 3 dias, o que é que eles fizeram? Eles simplesmente fugiram, correram. E aí falaram o quê? Moisés, fale tu conosco, mas não deixe que Deus fale, porque senão nós vamos morrer. E perceba que ali você vai ver um grande contraste que é Moisés. Moisés, ele entendeu que não é ele que opera a purificação nele, mas Deus nele. Ele sempre ali fazia a vontade de Deus e não que ele achava que Deus queria que fizesse para santificar, para se santificar. Não. O que é que Deus quer? Qual a vontade de Deus? É essa que eu vou fazer. Não é o que eu acho que tem que ser. Tanto que você vai ver que Moisés não se afastou do monte, não teve medo, ele conversou com Deus e ele subiu dentro do monte aonde Deus falou que não era para ninguém pisar. Porque se pisasse, morreria. E por que morreria? Porque eles ainda estavam em pecado, ainda estavam em impiedade. E esse pecado a gente conclui que realmente é dessa forma, por conta de que foi somente Moisés passar 40 dias lá, que logo depois eles começaram a blasfemar contra Deus, tentando fazer um culto a Deus, mas que não era ao verdadeiro Deus, né? Mas a um Deus que eles forjaram com as suas próprias mãos. Então, isso só nos ensina o que será no grande dia do Senhor. Nenhum ficará vivo. Nos diz também em Jeremias, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que o mal sairá de nação para nação, e um grande furacão será levantado desde as fronteiras da terra. E serão os mortos do Senhor naquele dia, desde uma extremidade da terra até a outra extremidade da terra. Todos morrerão. Todos ímpios morrerão. Eles não serão lamentados, nem reunidos, nem enterrados. Eles serão estercos sobre o chão. E por que isso, meus irmãos? Por que eles não serão lamentados? Por que eles não serão reunidos, ou seja, colocados em um local? Por que eles não serão enterrados? Porque eles serão como esterco, vão adubar o chão, vão ali apodrecer, virar carniça. Por quê? Porque não sobrará um para poder organizar as coisas, nem enterrar esse povo todo. Tantos filmes, né? Nós vamos ver lá na frente algo até interessante sobre isso. Mas existem filmes que sempre trazem aquela visão de que houve um grande problema no mundo, um grande apocalipse, e sobrou só um para resgatar a humanidade. Não é isso que a Bíblia fala. Todos os ímpios, 100%, morrerão. Ao ponto que não sobrará ninguém nem para enterrar, nem para lamentar, nem nada. E assim iniciará a prisão de Satanás. Nós vamos ver que os salvos, nesses 1000 anos, eles estarão no céu reinando com Cristo, não é isso? Por 1000 anos. E os ímpios? Os ímpios nós vamos ver que estarão mortos por conseguinte da volta de Cristo. E assim ficarão mortos durante 1000 anos. Logo, o diabo estará preso. Por quê? Porque ele não tem nada para tentar. Não tem ninguém para ficar tentando. A prisão dele será aqui na terra, porque ele foi preso na terra. Nós vamos ver lá em Apocalipse 12, versículo ali 7, 8, 9, onde lida com a briga entre ele e Cristo no céu, a batalha no céu, não é isso? Miguel e seus anjos lutaram e eles foram lançados à terra, e aqui eles estão presos. Satanás e seus anjos estão presos aqui. Daqui eles não podem mais sair. E quando todo ser humano morrer e não tiver mais quem ele tentar, ele vai passar 1000 anos sem nada para fazer. Porque agora ele está trabalhando. Tem muitos que negam a presença dele ao lado. Tem muitos que negam a presença dele nesse mundo. Tem muitos que negam ele como um agente proeminente do mal. Mas não. Ele está aqui, ele está acordado, ele está agindo nesse mesmo momento
para poder destruir a minha vida, para poder destruir a sua vida. Se estamos ainda de pé, é porque até aqui nos ajudou o Senhor. Louvado seja o nome dele. Mas nesse momento, Satanás não terá mais o que fazer. E ali se tornará uma prisão monótona para ele. E ele estará preso durante 1000 anos. E aí a gente entende agora o versículo 3 de Apocalipse 20. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou. Ele não tinha mais atividades para fazer. Não tinha mais o que fazer. E pôs um selo sobre ele, para que ele não mais enganasse as nações. Ele não pode mais fazer nada. Por quê? Está todo mundo morto. Até que os 1000 anos se cumprissem. Então, o que é que aqui está dizendo? Que ele ficará nesse estágio, com todo mundo morto, durante 1000 anos. Não é isso? E após isso, ele deverá o quê? Ser solto por um pouco de tempo. Então, como é que ele vai ser? Se ele está preso porque todo mundo morreu, significa o quê? Que ele será solto por conta de que todo mundo será ressuscitado. Essa é a segunda ressurreição que lemos lá, lá no início do nosso estudo. Não é? Essa é a segunda ressurreição. Deus fala, bem-aventurado aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Já a segunda ressurreição é a ressurreição de todos os ímpios. E nós vamos ver isso melhor ao ler aqui, em Grande Conflito, página 662, o seguinte. Ao fim dos 1000 anos, Cristo volta novamente à Terra. E acompanhado pelos exércitos dos remidos, todos nós que estaremos salvos, aleluia, e seguido por um cortejo de anjos, descendo com grande majestade, ordena aos ímpios mortos que ressuscitem para receber a sua condenação. Então, todos os ímpios irão ressuscitar para quê? Para receber a sua condenação. Surgem estes como um grande exército, inumerável, como a areia do mar. E pense o tanto de gente que não aceitou a Cristo durante todo o período da humanidade, que nós sabemos que são 6.000 anos. Pense nisso. Olha que coisa interessante, né? Tente colocar aí em sua mente quantas pessoas não são. E o profeta, né? Ele nos fala que é incontável, como a areia do mar. Se a gente pegar um baldezinho de areia, eu acho que a gente vai passar um bom tempo, um baldezinho de criança, para encontrar grão por grão. Os mortos ímpios será como a areia de todo o mar. Olha que coisa interessante. É assim que Deus referencia. Aí continua dizendo, que contraste com aqueles que ressurgiram na primeira ressurreição. Os justos estavam revestidos de imortal juventude e beleza. Né? Porque nós, todos que morrerem, eu creio que verei Cristo em vida, aleluia. Mas aqueles que morrerem antes da volta de Cristo, quando eles ressuscitarem, eles já estarão ressuscitados da imortal juventude e beleza. Né? Então, minha mãe ela já faleceu. Ressuscitando em Cristo, ela ressuscitará nova e com a eterna juventude e bela. Bela ela já era. Agora virá em toda a sua magnificência celestial. Já os ímpios, continua dizendo, os ímpios trazem os traços da doença e da morte. Então, eu, se morro assim, não em Cristo, ressuscitarei dessa mesma forma. Se morri doente, magro, por conta de um câncer ou qualquer outra coisa, ressuscitarei da mesma forma. Se fui aleijado e não sei como eu morri, ressuscitarei da mesma forma. Presta atenção, que lá na frente nós vamos entender ainda mais coisas sobre isso.
Continuando, todos os olhares daquela vasta multidão se voltaram para contemplar a glória do Filho de Deus. E as hostes dos ímpios exclamam: Bendito o que vem em nome do Senhor. Presta atenção. Todos os ímpios que ressuscitar, quando eles verem a Cristo na ressurreição, eles vão acordar, né? Estão ali com o olho fechado, eles acordam. Quando eles olham, que vão ver a glória de Cristo naquela majestade. Quando Cristo desce também, na segunda ressurreição, ele desce com a cidade santa. Então eles vão ver aquela cidade esplendorosa, né? Toda feita em ouro, transparente, com aqueles muros, né? Que a altura é de não sei quantos quilômetros de altura, né? Eles vão olhar aquilo tudo e vão exclamar: Bendito que vem em nome do Senhor. Só que olha o que continua dizendo. Não é o amor para com Jesus que inspira essa declaração. Eles não falam isso por conta de que eles amam a Jesus. Eles vão falar isso porque eles estão vendo aquela glória toda. Eles, meu Pai, quem é esse? Que bendito seja, quem é esse? Né? E até porque eles têm outros senhores, eles vão até pensar que são esses senhores que estão ali agora. É a força da verdade que faz brotar involuntariamente essas palavras de seus lábios. Eles vão glorificar a Deus, mesmo não querendo. Olha que coisa magnífica, né? E continuando, nós vamos ler, né? Os ímpios saem da sepultura, tais quais a elas baixaram, com a mesma inimizade contra Cristo. Então, a mente deles continuará contra Cristo, né? E com o mesmo espírito de rebelião. Então, o caráter dele não muda. Tanto não muda para os justos. Então, todo justo que morreu, ele já morreu com um caráter digno do céu. E todo ímpio que morreu com um caráter que não é aceito pelos seres celestiais, eles ressuscitarão com esse mesmo caráter. E continuando diz, não terão um novo tempo de graça, no qual remediar os defeitos de sua vida passada. Para nada aproveitaria isso. Nossos irmãos testemunhas de Jeová, eles creem que durante esses 1000 anos, o ímpio que não foi salvo, que eles creem no arrebatamento, os que não foram arrebatados, eles terão 1000 anos para poder ter uma nova chance. E muitos acreditam que todos serão salvos, porque passarão por esse período, e nesse período eles obterão a oportunidade de ser salvo. Isso não é bíblico. Isso não é escriturístico. Isso não é bíblico. Eles não provam isso na Bíblia. Não tem isso na Bíblia. Certo? Muitos pegam um versículo e interpretam de acordo ao seu querer ou ao querer de homens que vieram antes deles. Mas pelo Espírito de Deus, eles não conseguem ter a firmeza nem a certeza disso endossado pela palavra de Deus. Porque não é bíblico. E quando não é bíblico, quando não provém de Deus, é algo sem fundamento, é uma casa construída na areia. Na primeira tempestade, ela desmorona. Entendeu? Então, isso não é bíblico. E futuramente nós podemos até fazer um estudo sobre isso, né? Para a gente ver essa questão na Bíblia. Mas continuando, diz: uma vida inteira de pecado não lhes abrandou o coração, não fez entregar o coração a Cristo. Eles ainda viveram no eu deles, durante essa vida inteira. Um segundo tempo de graça, se lhes fosse concedido, seria ocupado como foi o primeiro. Em se esquivarem dos preceitos de Deus e contra eles incitarem a rebelião. Olha que coisa interessante, né? Creio que muitos não ainda compreendem isso, mas que seja a luz em suas vidas. Agora nós vamos ver uma outra questão, Gog e Magog, que é o próximo passo. Nós vimos que Jesus agora ele vem pela terceira vez a esse mundo, que ele veio na primeira,
como Cristo, não é isso? Como Jesus Cristo morreu por nós. Ele nos prometeu que vem a segunda, certo? Para nos buscar. E ele nos declara também que virá a terceira para poder julgar e exterminar com o pecado, certo? Então, ele vindo a terceira vez, ele vem com a cidade santa, ele instaura a cidade santa aqui, ressuscita todos os mortos ímpios, então será aquela multidão como a areia do mar, e logo em seguir vem quem? Vem Gog e Magog. Nós vamos ler lá em Apocalipse, quando diz, Apocalipse 20, versículo 8, veja que, leia ali Apocalipse 1 até ali, todo o Apocalipse ali, de 1 até o versículo 10, 11, 12 ali, vocês vão ver que há uma sequência de eventos. Há uma sequência de eventos. E nós temos que seguir essa sequência. Não é isso? Porque o Apocalipse ele vem em uma sequência de eventos. Nós precisamos seguir a sequência de eventos. Tem gente que ela faz toda uma jogada ali de coisas que o próprio profeta, nem a própria escritura pede, mas eles forçam, né? Às vezes, em Apocalipse, você vai ver que estamos em uma linha de pensamento, existe uma pausa para a gente ir para outra coisa. Mas a gente compreende que é uma pausa, é uma coisa nítida. Já quando você vê certos textos corridos, você vê que não tem como ter uma pausa. É algo que é sequencial. E um dos pontos é esse, é Apocalipse 20. Apocalipse 20, você vai lendo, você vai vendo os acontecimentos do que vai acontecer. Pam, pam, ponta, ponta, ponta. E ali em Apocalipse 20, versículo 8 diz: E sairá Satanás, depois que todos ressuscitaram, os mortos ali, nós vimos no versículo 7, ele sairá agora livre, liberto, para enganar todas as nações que se levantaram, que estão nos 4 cantos da terra. Aí existe uma pausa. Pã. E o profeta ele fala, Gog e Magog, para juntar em batalha, cujo número é como a areia do mar. Então agora nós vamos entender por que João ele nos faz essa referência. Ele vê que Satanás sai para enganar todo o planeta. Nós sabemos que Gog e Magog não é todo o planeta. Então ele para aqui e faz uma referência. E saíram para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra. E aí ele faz a referência. Gog e Magog. Para as ajuntar em batalha, cujo número é como a areia do mar. Então está se referenciando a tudo. E no meio desse referenciar, ele fala Gog e Magog. É como se ele quisesse dizer que será como Gog e Magog. Mas vamos ver, vamos entender mais sobre isso. Em Ezequiel, nós vamos ver que é lá que fala sobre Gog e Magog. E diz assim, Filho do homem, dirige o seu rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Hus. Olha só. Então, nós vamos ver que está dizendo o quê? Dirige o seu rosto contra Gog. Então, Gog é uma pessoa. E essa pessoa é da terra de Magog. Não é isso? E ele é príncipe, o primeiro, de Hus. Certo? Então, aqui, nós estamos entendendo o seguinte, que Gog é como se fosse um príncipe, o primeiro, um líder. Assim como no Egito, o líder era chamado de Faraó, em Magog, o líder era chamado de Gog. Então, quando você vê a referência Gog e Magog, ou Gog da terra de Magog, a gente consegue entender que é Gog, né, que é o líder da terra de Magog. Então, quando João viu, ele falou, olha, Gog da terra de Magog. Gog e Magog. Aí ele continua, né? De Meseque, de Tubal, e profetiza contra ele. Ponto. Vamos lá. Aí, aqui eu repeti, vamos passar para frente. A palavra hebraica usada aqui é Neshirosh.
Aqui que está escrito aqui, né? O termo Ross geralmente significa cabeça, chefe ou princípio. Então, quando a gente lê ali que é o príncipe de Ross, está dizendo que ele é o chefe, é a cabeça, é o líder. Então, Gog é o líder de Magog. Assim como hoje o presidente é o líder de um país, Lula é o presidente do Brasil. Qual é o termo usado? Presidente. Macron é o primeiro-ministro da França. Qual é o termo que é usado? Primeiro-ministro. O faraó, não, um faraó, eu esqueci o nome de um faraó aqui, mas o faraó que entra ali, independente do nome dele, né, independente de quem seja, o nome, se ele entra ali como líder do Império Faraônico, automaticamente ele não é mais chamado pelo nome, ele é chamado pelo título, faraó, certo? E a mesma coisa é Gog para Magog. Então vamos lá. No livro de Jones, de A.T. Jones, um pioneiro que viveu ali, um pioneiro adventista que viveu ali no século XIX, ele nos diz o seguinte, né? No livro The People of the Earth, ou seja, as pessoas da Terra, povoando a Terra, né? É mais ou menos isso aqui que quer dizer. Jones identifica os citas como um povo, como os povos de Magog, vindo do norte da Ásia setentrional, expandindo-se até a Rússia moderna. Ele explica que essas vastas regiões dos descendentes de Magog correspondem hoje aos territórios russos que se estendem das fronteiras da Alemanha até os oceanos Pacíficos. E isso não é só esse pioneiro que pensa dessa forma. Muitos outros cristãos de até outras denominações, de veio historicista, protestantes, eles todos identificaram a Rússia como os descendentes de Magog, certo? Em outro livro ele diz, né? Nesse daqui, The Empire of the Bible, Os Impérios da Bíblia, ele diz assim: ao analisar Ezequiel 38, 2 e 3 e 39, 1, Jones ressalta que a terra de Magog, o príncipe de Rosh, Meseque, Tubal, ou seja, Gog, corresponde a uma referência escatológica a um líder russo e ao Império Russo. Então é assim que eles entendem e entendiam, né? Aí, entendendo isso, nós vamos entender também quando diz, né? E virá do teu lugar das terras do norte, tu e muitas pessoas contigo. Todos eles montados sobre cavalo, uma grande campanha e um poderoso exército. Lá no tempo de Ezequiel, o povo do norte sempre tentou, sempre ali o povo de Gog, os povos de Gog ali, Magog, sempre tentaram entrar em campanha contra o povo ali do sul, contra Israel, contra toda aquela situação ali, contra todos os impérios que estão ali. Sempre. E eles sempre estiveram localizados ali em cima, sempre ali naquela ponta ali da Rússia, né? Nós sabemos que ao desenvolver das civilizações, as civilizações ali no início ali da Mesopotâmia, começou ali pela Palestina. E ali eles começaram a se multiplicar. Nós vamos ver isso mais na frente. Vamos tentar ver isso aqui agora. Eu vou tentar trazer em um mapa, certo? Aqui é um mapa da Europa. E neste mapa da Europa, nós vamos ver... Deixa eu ver aqui, que acabou dando uma travada. Me perdoe.
Mas aqui, agora dá certinho. Nesse mapa da Europa, nós vamos ver aqui embaixo, não sei se vocês vão conseguir enxergar aí, essa área, certo? O povo deixa eu botar aqui uma caneta. Aqui, nós vamos ver aqui em cima. Aqui é onde fica a Turquia, aqui hoje é a Rússia, certo? Os povos começaram a surgir daqui de baixo. E eles foram começando a subir. No Império Romano, Roma ele já ocupava toda essa área aqui, ó. E depois só foi expandindo com a Igreja Católica e tudo. Nessa parte de cima, que é onde nós sabemos que é a Rússia, essa parte vermelha, era onde ficavam ali os bárbaros, né? A Igreja Ortodoxa, tudo ali. Sempre foi aqui em cima, né? E em todo momento, principalmente ali também no período de Gog e Magog, eles já estavam localizados nessa área. E Gog e Magog, eles sempre tentou tomar a área de baixo, mas eles nunca conseguiram. E nós vamos entender o porquê. Olha só, prestem atenção aqui nessa linha amarela e prestem atenção nessa linha amarela. Aqui é o litoral russo. Todo esse local que está amarelo, ele tem um grande problema para a Rússia e para o povo do norte, o povo que sempre viveu nessa região. E qual é o problema? Olha só. Os mares do norte e leste da Rússia, especialmente os que fazem parte do Oceano Ártico, como o Mar de Kara, o Mar Laptev e o Mar da Sibéria Oriental, ficam congelados durante grande parte do ano, geralmente entre outubro e junho. O auge do congelamento ocorre nos meses de inverno ártico, de dezembro a abril, quando a espessura do gelo é mais intensa e as navegações se tornam extremamente limitadas. Então, esses mares daqui, da Rússia, que vocês estão vendo em amarelo, todo esse litoral, ele só tem ali novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março e abril. 6 meses em torno ali, mais ou menos. Navegável. E a parte de baixo, e durante os outros 6 meses é que eles podem usar esses mares para poder navegar. Se hoje a Rússia entrasse em uma guerra, ela só vai conseguir tirar os seus navios de todo o seu litoral durante 6 meses. E quando ela tira seus navios durante esses 6 meses, ainda tem que dar uma volta tremenda para poder atacar qualquer outro país. Veja como a Rússia é um país tão grande, mas tão mal localizado, né? Aí nós vamos ver que o único pedacinho de mar da Rússia é ali no Mar Negro. É o único litoral da Rússia que nós vamos ver que tem uma parte de seu mar aonde essas águas daqui são águas que ficam quentes, não se congelam durante todo o ano. Então é um bom local para que a Rússia possa tirar os seus navios, não é isso? Então, quando a Rússia ela quer tirar o seu navio, ela faz o seguinte: os navios vêm de lá da Rússia, passa aqui pelo Mar Negro, depois passa por esse outro mar de Marne, para depois sair pelo Mediterrâneo, certo? Essa é a rota que qualquer navio, seja cargueiro, seja de comida, seja bélico, seja o que for, da Rússia, ele vai fazer se for em períodos de mares congelados. Então a gente vê que ele precisa passar por esse local aqui, aonde está localizada a Turquia, certo? E quando a gente vai ver, meus irmãos, aqui, bem aqui nesse estreito, que é chamado de Estreito de Bósforo, aonde fica o Mar de Mármara,
que também tem o estreito de Dardanelos. Esses dois estreitos aqui, eles pertencem hoje à Turquia e tem uma cidade bem na pontazinha que toma conta disso tudo, que é a capital da Turquia, que se chama Istambul. Que antigamente o nome dessa cidade era Constantinopla. Então, você vai ver que, quando você vai para a história, você vai ver que sempre o povo do norte tentou tomar a Constantinopla. E Constantino, que fez as grandes cidades, os grandes. Conquistou o grande Império Romano ali, ele foi um dos últimos imperadores romanos, né? Se não me engano, até o último imperador romano. Ele sabendo e não querendo que o povo do norte, os bárbaros, descesse, tomasse, que eram chamados de bárbaros também, não tomasse ali o império deles, o que é que ele fez? Ele criou essa cidade, exatamente nesse estreito, para que sempre quando o povo do norte viesse batalhar, ele não pudesse passar por aqui. Então, Constantinopla já era uma cidade que já barrava qualquer investida e controlava qualquer movimento do povo do norte. Nisso, a gente vai ver que a Rússia, historicamente, sempre teve um interesse estratégico profundo no Estreito de Bósforo, onde está localizada a atual Istambul, antiga Constantinopla. Esse desejo está ligado à sua busca por acesso livre e permanente ao mar Mediterrâneo. É essencial para o comércio e projeção militar. E essa luta, meus irmãos, do povo do norte não começou agora com a Rússia. Vem de muito tempo, muito tempo. E a Bíblia, lá em Ezequiel, nos diz que até antes do Império Romano. Aqui, quando eu fui fazer uma pesquisa, ele me deu essa tabela. Então, desde o Império Romano, ele sempre tentou, né? No Império Romano, a Rússia não tinha ainda a cidade de Kiev em formação. Logo depois, no Império Bizantino, ali, naquele período de 1395 até 1260, ou 1204, de 395 a 1204, me perdoe, a Rússia, Kiev, começava já a reverenciar a cidade. Depois eles começaram a se desenvolver, né? Começou a ficar fragmentada, depois ali se afirma como a terceira Roma, porque eles sempre quiseram ser esse poder religioso, porque se vocês não sabem, a Rússia ele teve uma divisão, ele faz parte da divisão ali da Igreja Romana Católica e a Ortodoxa. Tem isso também, né? Mas sempre teve essa luta, eles já tentaram, eu botei aqui, investidas russas contra esse ponto aqui contra ali aquele estreito, né? E nós vamos ver que no início ele não investiu nesse período aqui de Roma, porque não tinha como, a Roma era grande e eles não eram organizados. Quando eles se organizaram, eles começaram já a querer atacar, depois eles teve um período que eles pararam, depois eles começaram a tomar aquela situação por questão diplomática. Aí quando entrou o Império Otomano ali, foi aí que eles começaram com múltiplas guerras, que foram chamadas de guerras russo-turcas, certo? E depois nós vamos ver que na República Turca, hoje, eles não trabalham muito com essa questão de tomar, mas eles sempre estão de olho. A Rússia sempre teve um desejo. A Rússia, ela é travada por conta dos mares dela, tanto o Mar do Norte quanto o Mar do Leste. Ele não pode fazer nada. A Rússia ela não pode fazer nada. E isso é o que deixa a Rússia estagnada e sempre de olho nesse estreito. E essa guerra da Rússia e essa guerra desse povo do norte é a mesma guerra que Ezequiel fala. Desde aquele tempo, a Rússia sempre quis descer. O povo do norte, que naquele tempo era chamado de Gog e Magog, né, que nós vimos que são as mesmas descendências, sempre quis descer, sempre quis dominar esse pedacinho, esse lugar.
Então ele sempre quis lutar e tomar aquele espaço, aquela cidade, né? Tanto Constantinopla quanto nos tempos antigos lá, não me lembro agora o nome. E nos dias de hoje a Rússia ainda está de olho ali, porque seria ótimo eles terem ali Istambul, né? E quando a gente vai a Apocalipse 16:14, nós vamos ler: porque eles são espírito de demônios, operando milagres, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo mundo para reuni-los para a batalha do grande dia do Deus poderoso. Então, os espíritos demônios, todas as pessoas que estão, os ímpios que estarão vivos, e os demônios irão se reunir para batalhar contra Deus, certo? E vão tentar atacar ali a cidade santa. Quando João viu isso, viu todo mundo se reunindo para lutar por um local, por um ponto específico, João, que tinha o conhecimento ali dos livros de Ezequiel, de tudo o que acontecia, aí ele referenciou Gog e Magog. Ele fez essa referência, né? O Espírito de Profecia nos diz assim: agora Satanás se preparará para a última grande luta pela supremacia. Enquanto despojado de seu poder e separado de sua obra de engano, o príncipe do mal se achava infeliz e abatido. Mas sendo ressuscitado, os ímpios mortos, e vendo eles a vasta multidão a seu lado, revivem-lhe as esperanças e decide-se a não render-se no grande conflito. Olha, ele não vai mais querer se render. Ele vê que é tanta gente que ele fala: não, agora não tem como eu perder. Eu vou me juntar com esse povo. Aqui estão os maiores guerreiros, as pessoas mentes mais pensantes do mundo. E agora a gente vai conseguir invadir essa cidade. Olha só. Arregimentará sobre sua bandeira todos os exércitos dos perdidos, e por meio deles se esforçará para executar seus planos. Os ímpios são cativos de Satanás. Rejeitando a Cristo, aceitaram o governo do seu chefe rebelde. Estão prontos para receber as suas sugestões e executar as ordens. E foi isso que João viu. Ele viu Gog, Satanás, da terra de Magog, onde está todos os ímpios, lutando contra um só ponto, contra uma só cidade, assim como Gog e Magog lutou contra aquele estreitozinho ali, contra aquele pontozinho. Sempre investiu, sempre quis lutar com toda a gana e vontade. Não será diferente lá na frente, é isso que vai acontecer, né? Mas Deus nos declara: e eu enviarei um fogo sobre Magog, e entre os que habitam descuidadosamente nas ilhas, e eles saberão que eu sou o Senhor. Nesse momento que eles forem tentar tomar a Nova Jerusalém, quando eles se movimentarem, neste momento, Deus eliminará com fogo toda essa multidão. O profeta João, quando viu todos os ímpios se reunindo contra a Nova Jerusalém, ele trouxe como referência o empenho de Gog, de Magog. Então, irmãos, entendendo isso, nós vamos parar por aqui e nós vamos agora fazer uma parte 2, onde será um próximo estudo, onde nós vamos agora continuar entendendo o que vai acontecer nesse pequeno período de tempo. Quando Satanás começar a enganar as nações, como é que ele vai trabalhar? Como é que você vai estar lá? Vamos supor, Deus o livre, né? Mas vamos supor, como é que o ímpio vai estar vendo a Cristo, mas mesmo assim vai ser enganado por Satanás e vai querer invadir algo que o próprio ímpio crê que não tem como invadir, porque só as muralhas é do tamanho do mundo. Como é que isso acontece? Nós vamos ver no nosso próximo estudo. Que Deus possa ter te guiado durante todo esse estudo. Peço perdão aí pelos contratempos, né? Estou começando agora, mas que seja para a honra e glória de Deus. E no próximo estudo nós vamos continuar esse tema. Passe esse estudo para quem você acredita que é interessante estar assistindo.
e até mais, que Deus possa estar contigo e te guiando. Abraço.